são as técnicas de ensino do ABA? No vídeo de hoje da nossa super série ABA e Autismo, eu vou falar de algumas técnicas de ensino, vídeo polêmico, vamos falar de motivação, né, de motivadores, de reforçadores, que é a chave aí da nossa terapia, e também sobre hierarquia de dicas. Algumas das técnicas que são várias. Então, vem comigo, vamos assistir esse vídeo até o final. Para quem não me conhece, eu sou Suelen Priscila, psicóloga infantil, mestra em educação especial e sou especialista em ABA e autismo. Estou aqui para ajudar você, papai, mamãe, profissional, estudante, que quer aprender mais sobre ABA, que quer aplicar o ABA, que quer entrar nesse universo, né, nessa ciência que ajuda tantas famílias. Então, como vocês viram aí, né, vocês estão seguindo a série, espero que todo mundo tá vendo a série, se não volta lá para ver o primeiro vídeo que tá tudo explicadinho. A ABA é uma ciência, né, muito importante para o desenvolvimento, né, do ser humano, e aqui especificamente a gente está falando das crianças com autismo. Uma das chaves aqui do ABA é a motivação. A motivação pra gente é uma técnica de ensino, uma das mais importantes, inclusive, porque o nosso ensino, ele o tempo todo é motivado, ou seja, ele é reforçado, ele é alegre, ele guia, né, tanto o nosso paciente, né, o nosso filho, quanto nós mesmos, pais profissionais. Então, é o central, né, no ABA, é utilizar esses motivadores ou, né, reforçadores. O que é motivador, gente? Motivador é uma coisa que a gente gosta muito, muito, muito e que você quer ter perto, né? Que te move para fazer as coisas, te move para viver. Então vamos pensar, nós adultos, né? O que é motivador pra gente? Em cada tipo de relação da nossa vida, a gente tem algo motivador. Então, né, dentro do casamento você tem um motivador, né, para ter, né, um relacionamento, dentro de qualquer tipo de relacionamento. Dentro do seu trabalho, dentro das suas amizades, você tem motivadores que te mantêm ali. Então, né, eu sempre pergunto isso nos cursos, né, o que te trouxe aqui nesse curso para você aprender, o que te trouxe aqui você, né, que tá aqui assistindo esse vídeo, tem algo que te motiva a estar aqui, né? Então, em relação ao trabalho, por exemplo, por que a gente trabalha? Por que a gente acorda cedo? Por que a gente vai todo dia trabalhar? Porque tem algo que me motiva, né? Tem o reforçador financeiro? Tem, né? O salário, o dinheiro. Tem o reforçador social? Tem, eu tô construindo relações sociais. Tem um motivador, né, que me impulsiona, que me faz ser uma pessoa melhor, que o meu trabalho faz transparecer o que eu gosto, os meus dons, enfim. Isso que faz, né, essas relações motivadoras que nos faz levantar e trabalhar, ter nossas amizades, fazer as nossas coisas. A gente fala que quando as pessoas vão perdendo isso, ela meio que tá em um processo ali meio depressivo, aí entra em outras questões aí psicológicas que precisam ser tratadas se você vai perdendo esses motivadores, né, que entram vários sintomas aí, várias questões. Né, por exemplo, aí começa a questão da insônia, a questão da pessoa não querer acordar, enfim, né, isso já é outro tema. Mas então, voltando para nossa motivação. Todos nós, então, seres humanos, né, temos motivadores. E por que nossa criança não vai ter? A questão é, a nossa criança com autismo tem esse motivador, mas é de forma mais concreta, né? Porque aqui a gente não tá vendo relações, a gente não tá vendo essa questão como nós adultos, né, fazemos algo esperando outro ou porque isso vai trazer algum relacionamento, alguma questão emocional. Nas crianças, tudo é muito concreto. Então, por exemplo, nas escolinhas, né, as crianças tem as atividades dentro da sala de aula, depois tem o recreio, que pode ser considerado sim, né, é um motivador, porque eles estavam na sala de aula, depois tem o recreio, assim como às vezes faz a tarefinha primeiro, para depois ir brincar, são tudo motivadores. Então, tudo depende da forma que você vê isso. Por quê? Porque a gente tem mitos, a gente tem preconceitos aqui no ABA, nesse quesito, porque as pessoas não entendem, ou fazem da forma errada, ou faz tudo bagunçado. Então, peraí, tá? O motivador é o central. Isso aqui não é adestramento, não é nada que vá prejudicar a criança. Isso aqui é a nossa vida. É como todos nós vivemos.
Na criança com autismo precisa ser algo mais concreto, porque ela não vai simplesmente, por exemplo, muitas, né, não vão querer ser reforçadas ou motivadas apenas com um elogio, como seria para nós, como seria para uma criança com desenvolvimento típico. Então, a gente vai precisar sim de às vezes ter motivadores mais concretos. Então, eu quero que a gente tenha muito cuidado ao assistir esse vídeo, a procurar um profissional, porque tudo isso, todos esses motivadores, na verdade, são escolhidos, né, de forma ética, respeitosa, de acordo com a família, e são todos programados para que de alguma forma sejam retirados e tornados cada vez mais funcional. Então vamos lá, vamos pensar aqui alguns tipos de motivadores, tá? A gente tem os motivadores sociais, né, que são os melhores de todos, que são isso, né, a cosquinha, fazer festa, elogiar. Na verdade, esse tipo de motivador a gente utiliza a todo momento, mesmo se precisar de algum motivador tangível, né, material, vamos dizer assim. Então, o que seria isso? Os motivadores arbitrários, né, que não estão diretamente relacionados à tarefa. Por exemplo, um brinquedo, né, ela vai fazer algo legal, vai ter acesso ao brinquedo. Não está relacionado à tarefa que eu pedi, por exemplo, uma imitação, mas a gente vai brincar de algo legal que ela gosta. O brinquedo, na verdade, é um motivador maravilhoso, né, porque as crianças gostam de brincar. Mas a nossa criança aqui com autismo muitas vezes não vai ter tanto interesse num brinquedo. E aí entram alguns motivadores que não são tão legais, né? Às vezes a gente vai precisar de utilizar um motivador que esteja relacionado a algo que essa criança goste muito, mas que talvez não seja tão legal para ela. Por exemplo, tem o uso dos eletrônicos, né? Que a gente sabe aí, cada vez mais está tendo mais pesquisas que mostram como que o eletrônico é prejudicial para as crianças. A gente sabe que tem uma idade aí correta. Vai vir vídeo aqui muito sobre eletrônico, vocês vão ver, né? Após nossa série de autismo, aguardem. Mas assim, a gente sabe que até 2 anos não é indicado usar tela, após 2 anos, né, meia hora, esse tempo vai aumentando com a idade. Mas às vezes chega um paciente pra gente que é muito viciado em telas. Eu posso usar a tela como motivador para atividade? Posso. Mas vai depender, porque tem criança que é tão viciada que se a gente for utilizar a tela e for fazendo atividade, brincando com ela, ela não vai aceitar com a tela. Então, às vezes, a gente tira a tela mesmo ou deixa em um momento específico do dia. Ou eu consigo usar, se ela não utiliza tanto, né? Porque, gente, qual que é o segredo aqui do motivador? Quanto menos acesso ela tiver, ou seja, quanto mais privada ela for desse estímulo, melhor vai ser para nós na terapia, né? Pra gente na terapia. Porque aí vai ter um efeito motivador melhor. Então, por exemplo, se ela gosta muito do celular, a gente pode deixar o celular para este momento, não deixando em outros momentos. Ou não, ou a gente tenta reduzir as telas se for muito excessivo e deixa por um período de dia. Lembrando que é claro que o objetivo é que esse reforçador seja natural, seja decorrente da própria tarefa, seja legal, seja um elogio, seja um brinquedo. Mas a gente está falando de um público que às vezes não vai ser. Então existem críticas em relação a isso, existem. Inclusive, eu cada vez mais tento, né, não utilizar nenhum tipo de reforçador eletrônico pelo prejuízo. Apesar que dentro da terapia a gente está o tempo todo manuseando, né, estímulo, resposta. Então a criança não fica tanto contato com esse motivador. Mas em alguns casos são utilizados. Nas crianças menores, pensando em intervenção precoce, eu não utilizo. Não utilizo, a gente tenta usar os brinquedos mesmo, né, porque tão pequenininhos e a gente sabe o prejuízo que a tela vai causar. Nas crianças maiores que já têm o vício, a gente vai analisar isso junto com a família. Isso é uma realidade, né, gente? Não dá pra falar, não vou usar, vou tirar e pronto. Talvez eu possa utilizar por um tempo e retirando gradualmente. O meu objetivo final é sim retirar e talvez, né, fazer uma programação dessa tela para que seja usada de forma mais consciente. Mas qual que é o problema na tela, na criança com autismo? Que ele não assiste os vídeos, a maioria. Eles ficam voltando. É uma estimulação, a mesma estimulação para o cérebro, que gera, né, uma estereotipia e volta, às vezes na mesma cena, às vezes em uma cena muito excitada, de muita euforia, e aí ele fica mais, aí vai aumentando a estereotipia e isso pode ir prejudicando o desenvolvimento dele de alguma forma. Então isso tem que ser muito bem analisado, né, muito bem observado para que a gente consiga,
né, monitorar isso aí para que de fato haja uma redução. Então, atualmente, pouquíssimos pacientes meus utilizam as telas. Se está utilizando, a gente já está programado para retirar. Todo motivador, ele não vai surtir o efeito para o resto da vida. Então, é claro, eu sempre vou ter que ter outros tipos, né, de motivadores, e no decorrer da terapia, que essa criança vai adquirindo novas habilidades, a gente vai sim modificando o motivador e tentando que ele seja cada vez mais funcional, como um brinquedo ou algo legal. Mas quem escolhe qual é o motivador para ele é a pessoa, né? Não tem como eu escolher, eu quero que ele brinque com isso, mas ele não gosta disso. Talvez ele vai gostar de uma outra coisa lá que não seja tão funcional, mas que não vai trazer prejuízo. Então eu posso utilizar, por exemplo, eu já tive paciente que gostava muito de corda. A gente utilizou isso a princípio, brincando, tentando brincar, e depois fomos passando para algo mais funcional. Outra polêmica aqui de motivador são os motivadores alimentares. Gente, eu também não gosto de motivador alimentar, né? Acho que a gente usa assim em último do último caso. O que é isso? É quando a criança realmente não tem algo que chame muita atenção dela no contexto e a gente vai precisar de utilizar algo que ela goste muito para comer. Mas é claro que tem os fatores nutricionais, é claro que tem várias questões aí para serem analisadas, inclusive com um profissional nutricionista, com um neuropediatra, para ver se de fato é importante que isso seja utilizado, né? Tem muitas crianças que têm restrições alimentares e eu preciso observar isso muito bem. É claro, monitorando para a retirada. Eu só vou utilizar se realmente chegar um caso até mim, né, mais grave, que já é mais velho e que, por exemplo, sei lá, se for açúcar, pior ainda, né? Mas às vezes, não sei, vamos supor, a criança come pipoca, é compulsiva por pipoca, uma pipoca. Eu posso tentar utilizar isso na hora das atividades? Posso. Retirando dos outros ambientes, utilizando um pouco, mas sempre pensando nisso, em tornar um motivador natural, sempre com elogio, sempre com brincadeira e trocando. E dá muito certo, gente. Eu já tive muito paciente que a gente conseguiu reduzir, conseguimos melhorar, inclusive, a alimentação. O objetivo é esse, né? O objetivo é que essa criança tenha uma qualidade de vida em todos os sentidos, no sono, alimentação, redução de telas, conexão, né, com o que ela está fazendo. O objetivo é esse, mas existe um processo. Então, antes de julgar um pai, uma mãe, um profissional que está utilizando alguma técnica, é claro, né, que tem que ser isso de forma ética e muito transparente, a gente precisa observar cada caso, porque chega assim, paciente pra gente, por exemplo, com 8 anos, um autismo, né, nível 3 de suporte, bem complicado, que eu preciso de analisar vários fatores para conseguir ajudar esse paciente e preciso de fato analisar quais são os melhores motivadores para eu utilizar. Sem motivadores, não existe terapia, não existe estimulação. Como é que eu vou estimular sem que seja algo legal? E, na verdade, utilizando-se das estratégias naturalistas, né, cada vez mais eu tô, sim, entrando nesse ambiente da criança, brincando. Um dos pontos principais aí também é que o terapeuta seja motivador, ele tem que ser legal, a criança tem que gostar de estar com ele, tem que gostar de estar perto dele. Isso é muito, né, fundamental, que essa criança, que você seja motivador. E para isso você se pareia a algo que ela gosta, né? E a cada sessão a gente vai estruturando o vínculo, aumentando o vínculo para que isso seja cada vez mais motivador. Então existem, né, esse assunto é bem amplo, é bem vasto. Eu estou introduzindo aqui para vocês, contando um pouquinho para vocês. Então a gente sempre vai analisar isso, né, essa troca de motivador. Temos também, né, a avaliação de preferência, teste de motivadores. Tem várias estratégias aí que a gente utiliza para que de fato, né, a terapia seja eficaz, porque como eu já falei, o AB é eficaz. Se não está sendo, a gente tem que analisar algumas coisas e uma delas é isso, é o motivador, tá bom? Espero que eu tenha conseguido explicar. Você pode deixar sua dúvida aqui sobre isso, que eu quero falar também sobre a hierarquia de dicas. O que é isso? É também uma técnica de ensino que eu vou usando um esvanecimento para que a criança consiga aprender determinada atividade. E é claro, nessa atividade eu vou utilizar o motivador. Então é um tipo de aprendizagem sem erro, que ela está se mantendo motivada. Eu vou começar com a ajuda total, vou reduzindo, até que ela consiga realizar esse tipo de atividade sozinha. Então, por exemplo,
né? Vamos supor aqui no programa de identificação dos animais, que eu coloco aqui 2 tipos de animais, né, na mesa. Eu vou pedir pra ela mostrar pra ela primeiro, olha, essa é a vaca, esse é o cachorro, me mostra a vaca, ela ainda não sabe. Então eu vou pegar a mãozinha dela, ajudá-la a mostrar a vaquinha, né, dando ajuda física. Depois, né, tem todos os critérios para mudança de ajuda, eu vou dar ajuda leve, depois eu vou mostrar a ajuda gestual, depois eu faço sem ajuda para ver se ela adquiriu a habilidade. Esse depois, né, essas questões de objetivos de curto, médio e longo prazo, cada terapeuta vai avaliar, tem os critérios, né, para cada mudança de passo. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é dessa técnica de ensino, que é uma aprendizagem sem erro, que eu estou motivando a criança, então eu estou pedindo para ela me mostrar algo, mas eu estou direcionando ela para a resposta correta. Aos pouquinhos eu vou esvanecendo, até que ela adquira essa habilidade. É muito boa, é muito eficaz, né? Aqui também entra o treino de tentativa discreta, que é muito utilizado, né, no ABA, que a gente utiliza esses tipos de hierarquias de dicas, mas na verdade a gente tem um vasto, né, tipo de técnicas de ensino, de técnicas de aprendizagem, pensando cada vez mais em um ensino incidental, um ensino natural, que é também uma das técnicas de ensino, né, ensinar essa criança dentro do contexto dela, que isso é assunto para mais outros vídeos, tá bom? Então eu espero, né, ter conseguido explicar aqui nesse vídeo. Falamos dessa técnica de ensino de hierarquia de dicas, que junto com a motivação é muito utilizada no ABA, nos programinhas que a gente tanto fala e tanto faz com as crianças, para que elas desenvolvam e tenham uma boa evolução. Fazemos isso treinando, né, um aplicador, treinando os pais, treinando na escola e, é claro, em conjunto, tá bom? Espero, né, que vocês tenham gostado. Deixa o comentário aqui pra mim, tá? E mande esse vídeo para mais pessoas. Um super beijo, até o próximo vídeo.